diz uma coisa, Mesh. Ano passado você meteu um single na rua com uma letra incrível, cara, sobre sua vovozinha, cara, lidando com Alzheimer, né, mal de Alzheimer. Certo. Chama Onde Morrem os Elefantes. Você tirou de uma situação, né, muito triste, muito complexa, uma parada muito singela, assim. Como é que foi esse exercício para você? E se você sente que essa música, ela não só foi um processo terapêutico pessoal, mas que ela também serviu de acalanto para outras famílias que lidam com os mesmos desafios, quando os nossos mais velhos, eles às vezes desenvolvem uma doença, um mal, não sei qual é o termo correto, mas é um mal de Alzheimer. Se você sente isso, que também trouxe acalanto para outras pessoas perdidas, além de você nesse processo. Cara, essa música, na real, ela mistura duas pessoas, é minha avó e minha tia, né? A minha Pode avó, falar. ela tem é muito leve, assim, a gente não sabe se é Alzheimer, se é demência, sabe? É um processo de esquecer as coisas. Então, ela tem uma perda da memória recente, né? E ela tem muita ideia de contar sempre a mesma história várias e várias vezes. E às vezes, eu até brinco com ela, às vezes a gente fica de final de semana com ela, eu até brinco, que ela sempre dá um jeito de levar a conversa para uma história X, que é sempre a mesma história. Então ela vai contar a história quando ela era criança, começou a trabalhar como manicure. Mas você pode estar falando do dinheiro vivo do banco, de algum jeito ela fala assim, o banco, eu depositava dinheiro no banco, eu ganhava esse dinheiro quando eu trabalhava como manicure, e a gente começa a repetir a história dela. Vocês já ouviram essa história já, avó? E aí tem minha tia, que é irmã dela, que aí é um caso mais grave, que hoje já não mora sozinha, ela fica numa casa de repouso, ela já não consegue mais ter condição de sair na rua, porque ela realmente tem horas que dá blackout, assim, ela esquece tudo e aí tem horas que volta. Então, eu vi o comportamento das duas, assim, principalmente dessa minha tia, assim, no convívio que eu tinha com ela, não muito, mas sempre que estava presente, assim, eu pegava o que estava acontecendo. Eu quis realmente fazer essa música para que soasse dessa forma, um abraço em quem estivesse vivendo uma situação parecida ou em quem tivesse vivido uma situação parecida. Era maior, né, essa música era maior, e aí o Du, né, que a gente foi fazer, eu falei, Du, eu queria fazer um spoken, né, a ideia de fazer esse texto, assim, então vamos cortar um pouquinho para ela ficar, formatar essa ideia para ela não ficar tão extensa, e ela é muito pesada, é um assunto muito pesado, então vamos tentar deixar ela com uma roupagem mais leve, para que de fato seja um abraço e não coloque mais a pessoa para baixo, ela tem que se lembrar com carinho, né? E eu acho que você teve até um cuidado ali na lírica, que é um assunto muito, muito, muito pesado de lidar. Mas eu acho que assim, a quantidade de wordplays ali, as brincadeiras que você faz com as palavras, os trocadilhos, tem um, mesmo que seja agridoce, tem um leve senso de humor ali em lidar com a situação. Sim. Porque, assim, quando você tá dentro muito de um bagulho treta, você começa a achar as pequenas coisas tragicômicas sobre ela. Então, até na letra, eu acho que foi intenção sua, nesse processo de deixar mais ameno o tema, tem várias coisas que são engraçadas. Pode ser aquela famosa as lágrimas do palhaço, etc e tal, mas ainda são engraçadas, tá ligado? Mesmo num cenário completamente confuso e caótico, né? É porque é uma coisa muito assim. Eu não sei se as pessoas que vivenciaram ou vivenciam essa parada têm essa mesma percepção. Mas é exatamente isso que você falou. Quando você está numa situação dessa, muitas vezes as coisas que minha avó fala soam engraçados, mas a gente sabe a gravidade que tem ali. Sim. Mas quando ela começa a contar a história dessa, por exemplo, da manicure, e aí tem uma história que ela conta do bonde, que ela pegava o bonde, e o bonde dava a volta e não sei o quê, você acaba dando risada, você fala, aí, ó, lá vem a história do bonde aí, ó. E ela fica brava, ela fala assim, eu não contei, eu vou contar essa história, peraí, o bonde, aí você, puta, lá vamos nós. E eu quis colocar isso, assim. A gente sabe que num cenário muito maior, a repetição dessas histórias, dos comportamentos, desgasta e é sinal de algo muito ruim, porque você percebe que, de fato,
ela tá ficando mais velha, ela tá ficando ou com Alzheimer, ou com demência, ou com alguma doença que vai levando embora as memórias. Eu acho, é muito triste. Eu acho que o Alzheimer é uma das doenças mais tristes, porque de fato é isso. Você morre sem lembrar o que você viveu, sem lembrar o que você é. Você morre ainda Tudo que em você vida. Você construiu. menciona alguma coisa Mano, sobre ela, tipo, às vezes não reconhecer você direito, etc e tal? Então, é brutal. Minha tia tem dessas. Então, eu lembrei de um episódio, esse negócio do agridoce que você falou, tem um episódio que não tem na letra, mas foi muito, muito isso que você falou. Quando eu casei com a Natália, a gente fez um jantar, eu acho. Acho que era um jantar. E minha tia tava. E aí ela chegou em mim e falou assim, olha, tem um dinheirinho aqui para você. Me deu um envelope, acho que tinha R$100 no envelope. Obrigado, tia. Nossa, legal, vamos comprar panela, sei lá, X. Eu dei uma volta, cumprimentei as pessoas, conversei, eu passei de novo por ela falou assim, vem cá, vem cá, vem cá. Tem um dinheirinho para você. Eu falei, tia, a senhora já me deu? É R$100. Ela, é? Então, para sua esposa, chama ela. Chamei a Natália e falei, ó, tia tá te dando R$100. Passei de novo, ela falou, tem um dinheirinho. Eu cheguei na minha mãe e falei assim, vou ver se eu passo mais umas 6 ou 7 vezes e eu pago o aluguel esse mês, tá ligado? Mas a gente sabe que, né, minha mãe riu, a gente riu, mas, tipo, é exatamente isso, assim, tipo, a gente sabe que, mano, é trágico, é brutal, mas ali foi um momento engraçado. Falei, pô, vou passar mais umas 10 vezes ali, tô tranquilo o resto do mês. Sim, mas eu quis passar exatamente isso. Quando você tá muito perto de uma tragédia, é onde você consegue analisar mais a comédia dela. Essa cena, tipo, olha, que nem a gente levou ela para casa nesse dia, ela virou pro meu pai e falou assim, isso, dá um beijo no Marcelo. Aí eu do lado dela, assim, tipo, tá bom. Então, beijo. Tchau, tchau. Catou e saiu do carro, falei, então tá. Ganhei um beijo aí, viu, pai, de tabela. Mas é isso, eu quis colocar muito isso, assim, é uma situação muito pesada para que a letra fosse tão pesada quanto e afundasse e deixasse... Eu não queria deixar mais triste, eu queria que soasse como um abraço. Embora, muitas das vezes... Eu nunca fiz ela ao vivo com beat, assim, a gente ainda não teve essa oportunidade. Eu fiz ela em alguns eventos de poesia, a primeira vez foi no Só Falar, da Red Bull lá com o Emerson Alcalde. E aí, mano, tinha uma moça trabalhando de bartender. Mano, ela começou a chorar. A namorada dela veio falar comigo. Eu falei, pô, desculpa, eu não sabia se aconteceu alguma coisa. Não, é que a avó dela faleceu há um tempinho atrás, né, em decorrência de Alzheimer, né, de velhice e tal. Ela ficou muito mexida e tal. Onde é que eu posso encontrar o texto? Eu falei, a gente vai gravar a música em breve, né? Mas foi isso, assim, todas as vezes que eu fiz, alguém acabou chorando. Aí eu pensei, bom, então eu não vou mais fazer ela tão cedo, tá ligado? Esse ano já deu motivo demais pra gente chorar. 2020 ela não será feita, tá ligado? Tipo, não esquece. Mas por hora tá suspensa. Isso, assim. Mas é uma música muito bonita mesmo. Você que não conhece, cara, vai ali no Spotify do Gugu, cara, coloca lá Onde Morrem os Elefantes, cara. Uma música muito, 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 muito triste, mas com uma leveza e uma comicidade bem, bem forte também, cara. Foi um trabalho que eu fiquei bem. Porque eu também acho que se você fosse, sabe, se o beat fosse dark, se a letra fosse só tenso, né? Fosse só tipo reclame, eu acho que tipo ia ser cansativo. Talvez ainda gerasse um material importante, mas acho que o que tornou ela especial de outras abordagens é essa coisa tipo de saber rir da adversidade, que é a situação. Até no refrão, né? Quem fez foi o Wesley. A gente combinou de fazer junto. E a ideia era de ser... Assim, a gente tava com muito medo de romantizar a parada, né? De não soar como uma coisa romântica. E aí, no refrão, o Wesley fez a melodia. Falei, pô, a gente pode colocar como se fosse a memória dela, indo e voltando. Porque é uma das características mais presentes nisso. A memória vai e a memória volta. A memória vai... E o refrão ficou muito nisso, assim... Da ideia de ser a memória indo, voltando, mas não essa coisa densa. A gente quis realmente deixar ela... O Du falou, mano, vamos deixar ela mais leve possível, porque a letra por si só já é uma pancada. Eu falei, não, demorou. Total. Olha...